Olha lá, o nosso tema hoje é As ovelhas ouvirão, segunda parte, os filhos da perdição. A semana passada, nós falamos dos nascidos de Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre os filhos da perdição. Mas antes, nós vamos recapitular. Vamos dar uma olhadinha no que foi dito a semana passada. Olha lá o que Jesus de Nazaré, ele disse: mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Então, ele disse que só ouviriam quem fosse ovelhas, mas ele disse para os fariseus ali que, olha, vocês não me ouvem simplesmente porque vocês não são minhas ovelhas. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quem não são as ovelhas do Senhor. Ok? Então eu quero que você abra a tua Bíblia, você que tem a tua Bíblia aí, para comparar, por favor. A minha versão é NVI, é uma versão diferente, mas é bom você comparar, que assim até você vê o que está diferente. Vamos fazer a leitura. Olha lá o que diz Gênesis 3,14. Então o Senhor, Deus, decretou a serpente, disse para a serpente, determinou para a serpente. Então ele fez um decreto. Qual é esse decreto que Deus fez para a serpente? Já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, exclamou Deus. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da tua vida. 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Existe uma revelação nesse versículo. E eu vou te mostrar qual é essa revelação. Deus aqui está separando as descendências. Preste atenção. Porém, inimizade entre você e a mulher e a sua descendência, a descendência da serpente e a descendente dela, da mulher. Então Deus agora está separando, determinando que haverá duas descendências naquele momento. Uma descendência que viria da mulher, ou seja, de Deus, e outra descendência que seria maligna. Mas ela seria também da mulher, mas seria maligna. Seria uma descendência para o mal. Entende isso? Veja bem. Porém, inimizade entre você e a mulher. Isso está decretado. Entre a sua descendência, serpente, e a descendência da mulher. As duas descendências serão inimigos durante a vida. A partir daí, Deus, ele separa as duas descendências. Separa o fruto bom do fruto ruim. Separa a ovelha do bode. Separa o trigo da palha. Entendeu isso? A Bíblia está recheada, se você pegar, ela está recheada dessas nomenclaturas. Tá? Trigo, palha, joio, ovelha, lobo, bode, enfim. Então Deus aqui agora faz essa separação. A descendência da mulher e da serpente agora, ela passa a ser inimiga durante a vida. Mas Deus Deus pode tudo. Ele poderia ter matado a serpente ali. Já que você fez isso, vou te exterminar. Mas Deus também, ele é o criador da serpente. Ele é o criador do espírito que entrou na serpente. Foi ele que criou. E criou para o propósito. Então, o espírito entra na serpente,
Tá? E aí faz com que seduz a mulher para que o pecado entre no mundo. E através disso aí que o pecado adâmico, o pecado natural, né, o pecado que nos levaria ao inferno por essa desobediência, entra o pecado no mundo. Mas Deus poderia matar, acabar com a serpente, mas não acabou. Foi feita para um propósito. E o propósito é justamente esse. Mas Deus então não matou, ok. Do ventre da mulher agora, alguma coisa aconteceu, que do ventre da mulher passou agora a nascer duas descendências. A descendência boa e a descendência ruim. E a partir de Caim, começou a descendência do mal. Caim foi o primeiro descendente do mal. Mas como é que você pode dizer isso? Caim era do maligno. Caim era o filho da perdição. Caim não era filho da salvação. Ele era filho da perdição. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia diz isso. Eu não vou dizer nada que a Bíblia não diga. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ponto. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Preste atenção nisso. As pessoas pregam e dizem que o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Mas será que Deus é tão interesseiro assim? Porque queria a oferta de Caim? Não, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Errado. Deus, ele aceitou quem? Aceitou com agrado quem? Abel, e consequência, a sua oferta. Então, por que Deus aceitou Abel? Ele aceitou Abel porque Abel era o filho da salvação, então o coração de Abel estava em agradar a Deus. Isso é importante para Deus. Não é o que você oferta, mas sim o teu coração, o que agrada a Deus. E o que diz o outro versículo, versículo 5? Mas não aceitou a oferta de Caim? Não aceitou Caim. E por consequência, a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu. Mas presta atenção numa coisa, ele se enfureceu. Mas não ficou zangadinho com Deus, não. Ele se enfureceu, ficou com raiva, que se pudesse matar, ele mataria Deus. Vamos dizer assim, é claro que não pode, impossível. Mas se pudesse, ele faria. Porque ele não só ficou com raivinha, ficou, magoado. Ele ficou mesmo com uma raiva tão grande, enfureceu-se, que o seu rosto mudou o seu semblante. Ele se transformou. Seu rosto ficou transformado de tanta raiva. Então isso aqui mostra o que tinha no coração de Caim. Isso aqui mostra o que tinha no coração de Caim. O que tinha no coração de Caim? Fúria, raiva. Tinha o quê? Coisas malignas. Deus rejeitou Caim, não foi por causa da oferta de Caim. Deus rejeitou Caim porque Caim era mau. Caim era uma pessoa má, era do mal. E por isso Deus rejeitou Caim. O coração de Caim era perverso, queridos, era perverso. Se você parar para analisar o que acontece nessa história de Caim e Abel, você vai ver que ele tinha um coração perverso. Por isso que Caim era destinado para a perdição. Vamos lá. 1 João 3:12 diz o seguinte: não sejamos como quem? Caim. Por que não podemos ser igual a Caim? Que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Porque, aí diz, e por que o matou? Porque suas obras eram boas? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão eram justas. Simples. Quem é filho da salvação, as suas obras são boas, são justas. Quem é filho da perdição,
As suas obras são más, as suas obras são injustas, as suas obras são malignas. Tem uma diferença de você fazer coisas erradas, tem diferença de você pode fazer uma coisa errada e ser uma pessoa boa. Você pode estar andando enganado no erro, mas ser uma pessoa boa. Outra coisa é você ter uma índole má. Outra coisa é você ter uma índole perversa, que tem prazer de fazer o mal para as pessoas. Tem prazer. E isso Caim tinha. Esse era o coração de Caim, e por isso Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim fazia parte de uma semente, a semente do mal. Não era uma semente boa. Primeiro se enfureceu com Deus, que mudou o seu semblante, que ficou transformado. E, consequência, como ele não pode matar Deus, o que ele fez? Matou o irmão. Ah, não, Caim matou por inveja. Caim matou porque ele era mau, e a inveja não é coisa boa. Inveja é coisa má, né? Queridos, aí nós entendemos o que com isso aí? Primeiro, que a partir de Caim veio a descendência maligna. Mas, a partir de Caim também, teve as pessoas que não tiveram pré-existência. Já estudamos o quê? Que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Já havia pessoas escolhidas. A semente do mal não estava ali, só a semente boa. Depois de Caim, começa agora uma outra geração, uma outra semente, uma semente má, que não é predestinada. Essa semente é destinada, não predestinada. Há uma diferença de predestinado e destinado. O que é predestinado, e é bom explicar isso. Por quê? Porque as pessoas têm um preconceito com essa palavra. Porque lá na religião disseram para a gente que isso é mentira, que isso não está na Bíblia, não existe, nós cansamos de estudar aqui que existe, é bíblico. E o que é isso? As pessoas não entendem. É simples. Se você chegar para qualquer pessoa da religião, qualquer pessoa aí de outras igrejas, e perguntar, você crê que você foi escolhido por Deus? Creio. Aonde Deus te escolheu? A pessoa não vai saber dizer, mas está na Bíblia. Ela vai saber dizer, ah não, ele me escolheu quando eu entrei na igreja, quando eu levantei a mão. É o que ela vai dizer. Mas a Bíblia diz que ele nos escolheu aonde? Lá no princípio, antes da fundação do mundo. Lá que ele nos escolheu. Lá que estavam os santos. Lá que estava a semente da salvação. Lá no princípio. Então o que é isso? É o seguinte, se você veio de lá, encarna como ser humano. Quando você morrer, Eclesiastes fala o quê? Que você volta para Deus. Simples. Você volta por quê? Porque você veio de lá. É isso. Simplesmente isso que é predestinação. E o que é destino? Simples. A pessoa agora passou a nascer depois da descendência de Caim. Os filhos de Caim nascem. Morre. E acabou. Vive uma vida perigosa, né? E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? De que os teme o livro do mal. A Bíblia também diz o quê? Que anjos são espíritos ministradores que estão aqui na terra para ministrar para quem? Para aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então não é para os perdidos, são para os salvos. Deus coloca os salvos no mundo, envia anjos, olha, cuida dele, cuida, e é por isso que você, às vezes, passa por muitos livramentos e você não sabe, sem saber, porque os anjos estão te protegendo. E os filhos do mal? Não tem essa proteção. Vive na vida aí, acabou. E quando morre, a sua mente não é preservada. Entende? Ok, então é isso que as pessoas não conseguem entender. Quando falam em predestinação, não, isso é do diabo, isso é do coisa ruim, é dos 7 flechas, nada a ver mesmo. Os descendentes de Caim são pessoas que não tiveram pré-existência com Deus na criação do mundo.
Os descendentes de Caim são as pessoas que vieram da sua própria descendência, não vieram de Deus. Caim, então, ele começou agora uma descendência na tua terra. Aí vamos ver alguns filhos de Caim? Por exemplo, eu listei alguns aqui. Por exemplo, Faraó do Egito, que massacrou o povo de Israel. Não que a descendência má, ruim, não seja também criatura de Deus. Foi Deus que criou, ok? Para um propósito. Tanto é que Deus falou para Moisés: Moisés, vai lá e pregue para Faraó, e eu endurecerei o coração de Faraó. Então Deus criou Faraó, vamos dizer assim, para quê? Com propósito de afrontar o povo, com propósito de perseguir seu próprio povo, para que todos vissem a glória de Deus, que é tremenda. Porque se Deus apenas destruísse Faraó e o povo saísse, não teria provas que é o Deus maior que todos os deuses do Egito. E cada praga que caiu no Egito correspondia a um deus egípcio, para mostrar que Deus é acima de todos os deuses. Entende isso? Então Deus criou Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó, para que se fosse provado o seu poder acima de todos os deuses do Egito. Então o Faraó, Judas era um filho da perdição. Jesus, uma vez orando, ele disse: Pai, graça te dou por todos aqueles que o Senhor me enviaste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele veio para um propósito. E o propósito dele foi importante. Ele foi trair Jesus, porque se Judas não traísse Jesus, ele não seria levado ao madeiro. Então, Deus também usa, Deus tem propósito para os vasos bons e os vasos ruins. O Herodes, muito bem lembrado, o Herodes, o outro filho da perdição. Então você vê que existem pessoas boas, salvação, mas perdição. Ok? Entendendo isso? Está claro? Isso é importante, porque Deus usa também os seus vasos de ira, usa os filhos, as sementes ruins, para um propósito na terra. Às vezes tem pessoas te perseguindo no trabalho, onde vizinhos te perseguindo, e você não sabe por causa de quê. De repente é para te tirar da zona de conforto. Você está lá confortávelzinho, e Deus: meu filho, vai orar, vai. Aí, bota lá um filho do capeta para te perturbar, e você, de vez de ir em cima dele, você vai para o joelho. Em vez de você, não, eu já sei que isso aí é para o meu aprimoramento. Deus está fazendo isso para que eu saia da zona de conforto. E isso é muito, muito bom para nós, não é ruim. A perseguição não é ruim. Tendo em vista que a igreja do Senhor, ela, quando estava na perseguição, ela crescia, e crescia saudável. Quando acabou a perseguição, está isso aí que nós vimos hoje. Acabou. Muito bem. Aí, esses caras que não têm pré-existência, para ter pré-existência, preste atenção nisso, para ter pré-existência, é preciso o quê? Que o teu nome esteja escrito aonde? No livro da vida, que foi escrita lá. Vamos lá, Apocalipse 17. Apocalipse 17, 8. Apocalipse 17, 8. Diz assim: os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo. Olha.
os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Ou seja, significa dizer que todo aquele que não tiver o nome escrito no livro da vida, que não tem o seu nome escrito lá, vai adorar a besta. Entende isso? Então os salvos não adorarão. Então quem tiver o pré-existência e o seu nome está escrito no livro da vida, não adorará a besta. Só quem vai adorar e admirar a besta são aqueles que os nomes não estão escritos, não foram escritos no livro da vida. Entende isso? Então, mais uma prova que existe aqueles que estão escritos no livro e existe aqueles que não estão escritos no livro, que são os filhos da perdição. Aí, você vai pregar para um filho da serpente, tu vai pregar para um filho da desobediência, tu vai pregar para um filho da perdição. Elas não querem te ouvir. Ei, que nada. Porque aqueles que têm temor de Deus, elas vão pelo menos parar para analisar. Olha, o que você fala faz sentido. Ou, não, tudo bem, pá, né? Mas os filhos da desobediência, eles não querem nem te ouvir, porque a palavra de Deus incomoda eles. Tá? Por que isso? Porque eles não podem crer. Lembra? Eles não podem crer. 2 Tessalonicenses 3:2. Nota aí, pastor. 2 Tessalonicenses 3:2. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Pois a fé é de todos. A fé não é de todos. Por que os filhos da desobediência não podem crer? Porque a fé não pertence a eles. A fé pertence ao Filho da salvação. A fé pertence somente aos salvos. Amém? Entende isso? E quando eu falo de fé, eu não estou falando de fé no nosso mundo, uma fé física, material. Uma fé que você levanta e tem certeza que vai botar o pé no chão e vai ficar de pé. Uma fé que você pega um ônibus e tem certeza que vai chegar no seu destino. Não é essa fé. É uma fé sobrenatural. É uma fé para a salvação. Essa fé é um dom de Deus. Ela não é dos homens, não pertence a homem. Ela é dada por Deus. E essa fé, ela foi nos dada também lá, na criação do mundo, na nossa pré-existência. Por isso que essas pessoas não podem crer, porque elas não têm fé. A fé não é de todos. A fé é somente dos salvos. E também tem outro versículo que corrobora com isso, que é Atos 13:48. Atos 13:48, ela diz o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor. E creram, todo mundo que creram? Não. E creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Só creram quem era designado para ser salvo. Isso é bom você saber disso, porque você não vai ficar dando soco em ponta de faca. Você vai falar para Jesus, uma pessoa. Vai falar porque a nossa pregação, segundo a Bíblia agora, é depois da cruz. Amém? Não antes da cruz, mas sempre depois da cruz. Jesus morreu, mas ressuscitou e nos deu a salvação. Aí a pessoa, você vê a reação da pessoa. Ok? Se a pessoa não quiser aceitar, não aceita. Porque só vai aceitar, só vai crer aqueles que foram designados a crer. Aqueles que foram designados para a salvação. Poxa, essa palavra é boa, né? Essa palavra. Porque, irmãos, eu vou te contar uma coisa. Quando eu estava lá dentro, muitas coisas não tinham explicação na minha mente. Eu lia a Bíblia e não concordava com o que estava lendo, com o óbvio, o lógico.
Né? É lógico. Porque, é como eu falei para você, não, eu sou um escolhido de Deus. Sim, escolha é eleição, Deus me elegeu. Beleza, me escolheu. Mas eu achava que Deus me escolheu quando eu entrava na igreja. Quando eu tomei a decisão de entrar na igreja, aí Deus me escolheu. Né? Eu achava, se eu saísse da igreja, eu perdi essa escolha. Deus me escolheu, mas eu escolhi sair da igreja. Eu pensava assim, todo mundo pensa na religião, pensa assim. Se você, enquanto você está dentro de uma instituição, você é salvo. Você saiu dali, você agora é um perdido. Deus jamais ia errar, gente. Deus jamais ia falar assim, olha, eu vou salvar você, ok? Aí, na opinião deles, tá? Deus salvou você, você foi lá, aceitou Jesus, eu aceito Jesus, sei. Senhor, fala comigo, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida, ok. Aí, em dado momento da tua vida, você erra e Deus, poxa vida, Daiane errou comigo. Poxa, me surpreendeu, Daiane me surpreendeu. Você acha que Deus ia se surpreender? Não, gente. Não, Deus faz a coisa perfeita. Tá? Se Deus colocou em você um espírito que é salvo, você está no corpo de carne. Esse corpo de carne vai morrer e o teu espírito vai para onde? Volta para Deus, você é dele. Isso não tem erro. Quando eu descobri isso, isso para mim foi um alívio, gente. Não sei se para você mas para mim é um alívio. É um alívio, né? Porque a gente vivia numa opressão da lei. Uma opressão. Porque, ai meu Deus do céu, se eu agora já era. E por isso que as pessoas, quando saem, acabou, porque acham que está perdido, que não tem mais salvação. O que eu vou fazer lá? Já sou perdido, fica aqui. As pessoas precisam entender o quê? Que você erra porque você está num corpo de carne que é errado. É um corpo de carne que faz coisas erradas, melhor dizendo. Né? Mas a tua carne nunca vai ser salva. A sua carne nunca vai para o céu. A sua carne nunca vai chegar até o céu. O teu espírito vai, mas a carne não. A carne vai ficar aqui. Haverá uma transformação? Haverá, porque até para entrar lá no céu, terá que haver uma transformação de corpos, porque do jeito que nós estamos, nós não entraremos. Entende isso? Todos os que são designados para quer creram, todos aqueles que foram salvos. A religião, pessoal, eu chamo de religião porque realmente são muita religiosidade, muitas coisas que nos oprimiram, tá? Ela diz que isso não pode. Não, Deus não pode. Deus não pode fazer isso. Imagine, né? Eu dizer que Deus não pode fazer aquilo. Pastor? Eu dizer que Deus não pode fazer. Deus pode fazer? O que quiser. Ele é Deus ou não é? Eu creio na soberania de Deus. A respeito do que nós estamos falando, as pessoas vão dizer, é impossível Deus criar um salvo e criar um perdido. Não, porque todos os perdidos podem ser salvos. Todos que entram na igreja são salvos. Aí eu te pergunto, e os milhares e milhares de civilizações que nunca ouviu falar de Deus? Foram salvas? Foi salvo? Foram salvas? Não tinha igreja, ninguém nunca ouviu falar de Deus. Foram salvas? Todos aqueles que eram predestinados foram salvos. Todos aqueles que não foram salvos. Simples. Tantas civilizações que nunca ouviram falar de Deus, gente. Então, quando a gente fala que existe duas sementes, a semente boa e a semente ruim, que Deus criou um para salvação e o outro para perdição, não, a religião fala, não, isso é impossível, porque todos que são perdidos terão que ser salvos. Não. O próprio Jesus, quando ele, na Páscoa, quando ele se reúne para celebrar a Páscoa, ele fala o seguinte, esse é meu sangue que é vertido por todos? Não, que é vertido por muitos e não por todos. Quem são esses muitos? São os salvos. Os muitos são os salvos. Ok? Mas vamos ver o que o Evangelho diz? A religião diz que isso é impossível, que Deus não pode fazer isso. Então vamos ver em Romanos 9, 20.
Romanos 9, 20 diz o seguinte: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Não, Deus não pode fazer, porque na minha mente não encaixa isso, que Deus fez um para salvação e outro para perdição. Quem és tu para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Você é um vaso criado na mão do olheiro. Você, como vaso, pode dizer: ô olheiro, por que você me fez assim? Eu queria ser um outro vaso, não queria ser esse vaso. Não, você não tem esse direito de fazer isso. Né? 21. O olheiro tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Do mesmo barro, acho que na tua Bíblia, não sei se está escrito aí, da mesma massa. Vê se a sua está escrito. Está escrito da mesma massa. E eu vou explicar o que é essa massa. Um vaso para fins nobres e outro vaso para fins desonrosos. Ou seja, eu sou um olheiro, então eu decido fazer ali, um vaso para colocar planta. Está ali o vaso ali. Mas eu decido também fazer um vaso para colocar excrementos. Eu decidi fazer esse vaso. Acabou. Um vaso para a honra e outro vaso para a desonra. Foi Deus que criou. Ok? É o que Paulo está dizendo para Roma. Continuando, 22. E se Deus, querendo mostrar sua ira, Deus se ira. Deus não é amor, mas Deus se ira. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, assim como fez com Faraó, suportou com grande paciência, veja, ele suporta os vasos da ira. Suportou com muita paciência os vasos de ira. Para quê? Preparados para a destruição. Então, os vasos de ira, os descendentes de Caim, foram preparados, criados para um fim. Para a perdição. Continuando. Que dizer? Se ele fez isso para tornar conhecido as riquezas de sua glória, fez o quê? Os vasos de sua misericórdia, que o quê? Que preparou aonde? De antemão, lá atrás, de antemão, lá na criação do mundo, ele preparou para quê? Para a sua glória. Você é um vaso para a glória de Deus. Você é um vaso preparado para a glória de Deus. E a glória de Deus está em você. Entende isso? Glória a Deus. 24. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ou seja, ele está falando para um povo judeu e um povo gentil, que ambos os povos, ele fez um povo só. Jesus fez um povo só na cruz. Então não existe, tá? Espiritualmente, nós todos somos Israel de Deus. Somos israelitas espirituais, porque nós somos enxertados, nós somos adotados, né? E todo filho adotivo tem o mesmo direito que o filho legítimo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Aí ele diz: eu não posso da mesma massa fazer dois vasos? Um para honra, um para desonra? Um para ira, né, e outro para glória? Eu posso fazer. Que massa é essa? Que barro é esse? A massa é a mulher, o ventre da mulher. Porque da mesma massa nasceu do ventre da mulher, nasceu Caim, nasceu Abel. Da mesma massa nasceu o bom e o mal. Vamos ver agora? Vamos dar a volta. Aí mesmo em Romanos 9, só vamos lá atrás. Vamos dar uma olhadinha lá no versículo 9. No versículo 9. Pois foi assim
que a promessa foi feita, 2 pontos. Aí Paulo vai relatar o que o anjo disse para Abraão. Disse o seguinte: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Então 1 ano passou, e dentro deste ano que estava correndo, Sara recebeu essa promessa. E dentro deste ano, houve um desvio. Que desvio é esse? Sara, por achar que Abraão é velho, com 75 anos de idade, ela também velha. E além de ser velha, ela é estéril. Aí Sara entregou quem? Entregou Agar, uma egípcia. Então, Sara não pertencia à cobertura de Abraão, vamos dizer assim. Não pertencia à cobertura de Abraão. Era uma escrava. Agar era uma escrava. Então, Sara foi e deu Agar para Abraão para que tivesse um filho. Nasceu quem? Ismael. Ismael era o filho da promessa? Não. Quem era o filho da promessa? Isaac. 2 filhos, um para a promessa e um que não é da promessa. Aí você vai dizer assim, mas espera aí não é a mesma massa, porque a mesma massa tinha que ser o ventre de Sara. Não é isso? Aí Paulo continua. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Então, Rebeca teve 2 filhos. Né? Rebeca teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Antes de que ele nascesse e antes que praticasse qualquer tipo de obra, Deus já o tinha rejeitado, porque a salvação nunca foi por obras. Deus já tinha rejeitado Esaú. E Jacó, como era o segundo filho, Jacó, que era chamado de traidor, que era chamado de oportunista, Jacó, esse era o escolhido de Deus. E não Esaú, que Esaú era o filho perfeito. Esaú é que mantinha a casa. Esaú era caçador. Enquanto um era pastor de ovelhas, ficava ali com a mamãe ali, a mamãe ficava embaixo, meu filhinho, né? E o outro ia para meio do mato caçar, trazer comida para dentro de casa. Mas esse não era o escolhido de Deus. O escolhido de Deus era o outro. Ok? O 13. Como está escrito, olha só. Amei Jacó e rejeitei Esaú. Vai entender isso? Vai dizer que Deus não pode aceitar um e rejeitar o outro. Por que Deus amou Jacó e rejeitou Esaú? Por quê? Porque um era filho da salvação e o outro não. Entende isso? Isso é simples de entender, gente. É simples. É só nós tirarmos da nossa mente esse negócio que Deus não pode. Não, Deus não pode. Deus não pode. Deus não pode. Deus é soberano. E soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas você vai dizer assim, mas isso é injusto. Não é que a pessoa diz, isso é injustiça. Isso é injustiça. Não pode acontecer, gente. Deus fazer um filho, rejeitar uma pessoa antes de nascer e antes de praticar qualquer tipo de obra, Deus já tinha rejeitado. Isso é injustiça. Aí olha o que Paulo diz a respeito disso. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, Ele não é injusto. 16. Portanto, isso não depende de desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ser salvo ou não ser salvo não depende de nós. Ser salvo ou não ser salvo não depende, do desejo do homem ou do esforço do homem. Eu quero ser salvo. Eu não quero ser salvo. Não depende. Não depende do homem, nem do querer. Vou fazer assim bonitinho para eu ser salvo, porque de repente se não fizer eu não vou ser. Não. Isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, da grandeza de Deus, da soberania de Deus. Ele faz o que quer, como quer
E ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Entendido isso? É forte. Diz, é forte, é forte. É muito forte. Mas dê graças a Deus, porque Ele te escolheu. Dê graças a Deus que você é uma que, antes da fundação do mundo, Ele já te escolheu. Vamos dar graças a Deus por isso. Você agradeceu assim para Deus? Senhor, muito obrigado porque Tu me escolheste. Muito obrigado por ter me escolhido lá no princípio. Porque eu pensava que o Senhor me escolheu quando eu entrei na igreja, mas não, agora eu sei que o Senhor me escolheu antes de vir para a igreja, porque o meu espírito é perfeito, é salvo. Meu espírito é perfeito. É o que a Bíblia diz. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aí os Salmos diz o seguinte, que o Senhor, Ele habita na congregação dos deuses. Que deuses são esses? Somos nós. Nós somos a congregação de deuses. Porque Deus está em mim, está em você. Eu, no Espírito, sou um Deus. Você, no Espírito, é um Deus. Você, no Espírito, é um Deus. É um com Ele. Você é Deus. Mas na carne, não. E por isso que o apóstolo Paulo diz, para que nós não venhamos olhar ninguém segundo a carne. E nem a Jesus. Porque ainda que nós tivéssemos conhecido, ele falando, né? Na época dele, ainda que nós tivéssemos conhecido Jesus segundo a carne, agora não conhecemos mais assim. Por quê? Porque ele morreu e agora ele é espírito. Então devemos conhecer ele em espírito e não em carne. Por isso que Jesus de Nazaré. Já passou a fase de Jesus de Nazaré. Nossa fase agora é Jesus Cristo, Deus sobre todas as coisas. Jesus Cristo, o ressuscitado. Isso é viver em espírito. Amém? Vamos orar?